Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez. Luiz Beltrão aqui falando com vocês nesses nossos encontros sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, que a gente tem lido diariamente, meditado e de vez em quando entrado aqui no YouTube para gravar um vídeo para explicar um livro que a gente tenha lido, que está lendo. E nós chegamos agora a um bloco muito importante de livros, 5 livros muito interessantes, livros sapienciais. Por isso que eu estou chamando de Pentateuco sapiencial, né? Usando uma palavrinha aqui, né? Brincando com os termos. 5 livros muito importantes que nós vamos ter que esmiuçar com muita calma para entender bem a sua mensagem. É um momento muito profundo da palavra de Deus que vai quebrar um monte de esquema que tem na nossa cabeça, um monte de perspectiva religiosa, de teologia equivocada, né, que a gente precisa amadurecer, quebrar essa casca para conhecer Deus mais profundamente. É essa a proposta desses 5 livros sapienciais: Provérbios, Jó, Eclesiastes ou Coelet, Sirácida ou Eclesiástico e Sabedoria. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho desses 5 livros. Hoje nós vamos falar só sobre o livro de Jó, por causa do tempo, ok? Depois a gente continua. Mas, numa introdução geral, por que livros sapienciais? O que tem de diferente desses livros? Porque a Bíblia não é feita só de leis, de profecias, de histórias, de mandamentos, de ritos, de códigos. Ela também ensina a viver, a discernir a vida cotidiana. Então, os livros sapienciais, esses 5 livros, vão ensinar para a gente como viver diante de Deus. A matéria-prima desses livros é a experiência humana iluminada pela fé. Eles revelam Deus na criação, na justiça, na dor e esperança. Ou seja, a Bíblia quer ensinar para a gente a arte de viver, a sabedoria. E não é sabedoria do ponto de vista intelectual, tem a ver com modo de vida, a arte de viver. Então é nesse sentido que chamam-se livros sapienciais. Vamos lá? O que distingue então esses livros dos demais? Porque a sabedoria bíblica vai falar de Deus a partir da experiência concreta. Então não é uma sabedoria abstrata como a dos gregos, né, de questões abstratas, de ideias, né, de filosofias. Não, é uma vivência prática, uma sabedoria prática. Enquanto a lei orienta a aliança, enquanto a profecia denuncia e anuncia, enquanto os livros históricos interpretam o caminho do povo, os livros sapienciais observam a vida e educam o discernimento. Então é um método reflexivo, pedagógico, existencial. Todos são palavras de Deus: a Torá, os profetas, os livros históricos, os sapienciais, mas cada um nos leva a Deus por caminhos diferentes. Né? Os salmos, por exemplo, levam a Deus pelo canto, pela oração, né? Pela poesia. Então, cada livro, né, é um modo de nos colocar diante de Deus, um modo diferente de nos colocar, de nos levar até Deus. E os sapienciais vão ser muito preciosos nisso. A sabedoria bíblica nasce das grandes perguntas da existência: como viver bem? Como discernir o certo do errado? Como enfrentar o sofrimento? Como lidar com a morte? Como encontrar Deus no cotidiano? Mas não esperem respostas prontas. Não esperem respostas fáceis. A sabedoria bíblica vai nos ensinar muito a refletir sobre tudo isso e aí encontrar chaves de leitura que nos levam até a vontade de Deus. Vamos lá? Por isso que eu chamo de Pentateuco sapiencial, 5 livros que ensinam a arte de viver diante de Deus. De modo bem resumido, Provérbios vão dizer sobre a sabedoria do discernimento. O livro de Jó, a sabedoria diante do sofrimento. O livro de Coelet, ou Eclesiastes, a sabedoria diante da lucidez. Sirácida, Eclesiástico, a sabedoria diante da tradição. E o livro da sabedoria, a sabedoria da esperança. Então vê que cada livro aí tem uma chave especial, né? Tem uma palavra que o conecta mais, que o define melhor. A sabedoria dos povos de Israel, dos povos e novidade de Israel. Gente,
você vai encontrar, quem for muito estudioso e pesquisar muito a fundo, você vai descobrir o seguinte: mas outros livros de outras religiões daquela época, né, daquela região lá de Israel, de Canaã, né, como o Egito, Mesopotâmia, né, os caldeus, você vai encontrar literaturas parecidas com os livros sapienciais. É verdade. Então, a sabedoria bíblica vai dialogar com essas tradições do Egito, da Mesopotâmia, de Canaã. Por exemplo, se você pegar o livro de Provérbios, né, capítulo 22, versículo 22, e o livro de Amenemope, um texto sapiencial do Egito, você vai ver coisas muito parecidas. Que é, nesse caso, o quê? Não explorar o pobre, nem violentar o fraco. Então, que interessante, você tem ali convergências. Eclesiastes 9, 7 a 10. Epopeia de Gilgamesh, epopeia sobre a morte, né, a vida eterna, né, da tradição mesopotâmica. Ambos vão falar sobre acolher os bens simples diante da brevidade da vida. Né? O livro de Jó, número 29, né? E a epopeia ugarítica sobre o justo Danel, que é um justo parecido com Jó, você vê que o sábio é aquele que defende os pobres, as viúvas e os órfãos. Aí você vai dizer assim, mas é coincidência essas semelhanças? Não, não se trata de simples cópia. Israel participa do ambiente cultural comum e por isso compartilha perguntas humanas comuns também, universais. Mas a diferença de Israel é que ela vai reler e interpretar essas questões à luz da fé, à luz de Javé, à luz da aliança e à luz da justiça. Então, por mais que hajam perguntas comuns, o diferencial de Israel não é fazer as perguntas, mas é como respondê-las. Essa palavrinha vai ser a palavrinha-chave dos livros sapienciais, Hokmah. É isso que significa sabedoria, é o termo hebraico para sabedoria. E Hokmah é uma palavra polissêmica, ou seja, tem muitos significados. Hokmah, sabedoria, pode ser habilidade técnica, pode ser perícia. Então, um pintor é uma pessoa que tem Hokmah, que tem sabedoria. Uma cozinheira que cozinha bem, ela tem sabedoria, né? Um político que gerencia, que administra, a prudência política, que é competente, tem sabedoria. Então esse termo serve para as várias coisas. O importante é que o sábio, aquele que tem Hokmah, é aquele que observa a realidade, que aprende pela experiência, que discerne as situações concretas, ele reconhece a ambiguidade da vida e os limites do conhecimento e do controle humanos. O horizonte da sabedoria, você vai encontrar isso nos 5 livros, né? É o temor de Deus, é a reverência, é a confiança, a abertura a Deus. Ou seja, a sabedoria na Bíblia é ao mesmo tempo prática e espiritual. Não é só teórica, ela é prática, ela discerne e ela é espiritual. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Vamos tomar muito cuidado com essa expressão, porque a gente às vezes interpreta errado. Temor do Senhor como medo de Deus, temor de Deus, respeito a Deus. É respeito? É, mas vai além disso. Então não é pânico religioso, mas é escuta reverente, humilde da instrução de Deus. Essa palavra ela é mais forte do que respeito, reverência. Reverência ao santo, reverência ao mistério. Há um autor que fala que Deus ele é o mysterium tremendum et fascinans. É um mistério que nos treme de tão grande que é e nos fascina. É essa mescla, né, de uau, Deus tá muito além de mim, eu não dou conta, é muito maior do que eu. E ao mesmo tempo isso treme a gente, né, nos deixa em parte até quase que inseguros, mas ao mesmo tempo fascinados por Deus. É essa mescla, esse equilíbrio que dá o tempero do temor do Senhor na Bíblia. Então é o reconhecimento da sabedoria divina, da infinitude divina e da nossa pequenez. É deixar-se orientar pela aliança, pela lei, pelos mandamentos. Então, esse desenho aí, né? Não é esse. Por isso que tem esse X aí, não é o temor, o medo, o pânico de Deus. É essa reverência a algo muito maior, que nos cabe nos ajoelhar, nos curvar, confiar, né? Nos fascinar com esse mistério.
que é o contrário do temor de Deus? É a impiedade. O que é impiedade? O ser humano se deixa levar pelos seus próprios caprichos. Ele é o critério, em detrimento do outro. Ele não é piedoso no sentido de, não é o piedoso pio, aquele, né? Não, ele não tem, não aceita, ele não quer, ele não confia, ele não aceita o limite, ele se põe no lugar de Deus. Então, a impiedade aponta para a ausência de Deus numa sociedade. Uma sociedade impiedosa, que não tem piedade, é que não tem essa reverência a Deus. Isso é muito triste, né? Porque a tendência é a gente massacrar o outro. Mas a gente tem que chegar então no livro, né? Isso aqui é a introdução. Vamos falar sobre o livro de Jó. O livro que coloca Deus em questão. O livro que coloca Deus em xeque. É um livro muito importante, muito difícil de entender e que assusta muito a gente. Vamos lá? Vamos devagarzinho para entender Jó? Então, Jó é um livro dialógico, tem diálogos. É um livro polêmico, atravessado por muitas vozes, né, muitos personagens ali que vão dar pitaco, vão falar, né? Presta atenção, é reducionismo da nossa parte achar que o livro de Jó é só sobre o sofrimento do justo, o justo que sofre. Não, é muito maior, é muito mais do que isso. O centro do livro de Jó está na concepção de Deus, na imagem que a gente tem de Deus, e como a gente compreende e a gente trata Deus e a gente explica esse Deus para os outros. Como que a gente se relaciona com esse modelo de Deus. Então tem muito mais a ver com o modelo que a gente faz de Deus, né, do que só com o sofrimento do justo. O sofrimento do justo vai ser consequência desse modelo teológico que a gente faz de Deus. Lembra que o primeiro mandamento é não fazer para ti imagens? Não farás imagens para ti? Tem a ver com isso aqui. É porque a gente faz a nossa imagem de Deus. E a gente projeta a nossa concepção de Deus, os nossos atributos e os nossos valores em Deus. E isso é perigoso quando a gente quer impor esse modelo de Deus para os outros. É muito sobre isso que o livro de Jó fala. Vamos lá? Vamos entender. Então não é apenas uma história sobre dor, é um drama teológico em forma de debate. O livro vai confrontar explicações religiosas fáceis sobre Deus. Vai confrontar imagens fáceis sobre Deus. A pergunta não é só, não é apenas por que o justo sofre. É também que concepção de Deus permanece quando as nossas teologias, as nossas certezas, as nossas imagens de Deus desabam, desmoronam. O que sobra? É disso que trata o livro de Jó. Vamos lá? Vamos começar com o contexto do livro de Jó. Como é que o livro de Jó vai começar? Ele vai tratar um drama, né, entre o céu, a terra e o tribunal. Então, no prólogo, em Jó, capítulo 1 e capítulo 2, você conhece bem a cena, né, na corte celestial. Né, Jó vai ser provado, vai ser disputado por Deus. Satã, um membro da corte, presta bem atenção aqui, tá? Porque no livro de Jó, presta bem atenção, no livro de Jó, Satã não é Satanás, não é o demônio. Ele é um membro da corte celeste. Ele é como se fosse um advogado de acusação. É como se fosse um juiz ali, uma pessoa que está opinando ali, né, que está querendo testar os outros. Né? Mas não tem o caráter maligno. Quando você vê na Bíblia o termo Ra-Satã, é o Satã com esse artigo Ra na frente, é o Satã, isso não é um personagem, é uma função. Significa o acusador, o adversário, mas não no sentido diabólico, não no sentido demoníaco. Como eu falei, aqui é uma espécie de promotor público. Você vai encontrar esse mesmo personagem, desse mesmo jeito, em Zacarias 3, versículos 1 e 2. Okay? Esse personagem que faz parte da corte divina, okay? Não é um anjo caído, repito, não é Satanás, não é Beuzebu, okay? É um membro da corte e vai questionar a gratuidade de Jó. Deus vai dizer, tá, olha só como é que Jó é maravilhoso, como Jó é fantástico. Esse personagem, será que ele é mesmo? Ou ele só é assim porque você deu para ele bens, ele é rico, é bem de vida, é bem sucedido, tem mulher, tem filhos, tem saúde.
Até que ponto esse Jó ele é fiel a ti, Deus? É por causa de você ou por causa do que você deu para ele? Então, Satã não contesta as obras de caridade, mas as motivações. Jó é assim porque ele realmente te ama ou porque ele foi agraciado por ti? Então, para Satã, para esse personagem, o ser humano é interesseiro. As motivações para amar a Deus e ao próximo não são legítimas para esse personagem. São movidas pelo medo da desgraça, medo de perder a riqueza. Né? Então Deus vai testar. Repara que isso aí, gente, é um pano de fundo teológico. É um pano de fundo simbólico. Não é real essa história, no sentido de literal. Ok? É porque se você cair no literalismo, na literalidade, numa leitura fundamentalista, você vai estar imaginando que Deus está testando e jogando com a gente. Deus não faz isso, Deus é pai, né? Deus é amor. Ele não precisa testar a gente, disputar a gente com Satã ou com quem quer que seja. Repito, é uma linguagem teológica, figurada, para chegar ao contexto. Qual é o contexto? Que Jó vai ser penalizado. Deus vai tirar os bens de Jó. Né? E ainda assim Jó vai ser fiel. Ainda assim Jó vai se manter, né? Deus deu, Deus tira, bendito seja Deus. E aí Deus vai dizer, tá vendo, Satã? Jó é fiel. Ah, mas se você tirar a saúde, né? Se você tirar os filhos, né? Se você tirar tudo dele, tudo bem, desde que você não tire a vida. Então Jó vai ser provado nesse nível da total ausência de tudo. Inclusive, vai perder filhos, vai perder tudo o que tinha, vai perder a saúde. No começo, Jó ele é resignado. É o modelo da paciência de Jó. Né? No sair do ventre da minha mãe, no eu vou voltar, né, para a terra, né, para o ventre da terra. Então, no capítulo 1 e 2, Jó aceita, né, é o que a gente chama da paciência de Jó. É Jó como modelo de paciência. Mas essa paciência acaba. Né? Os amigos de Jó vão ficar um tempo em silêncio com ele, 7 dias em silêncio, solidários, né? Até que no capítulo 3, pessoal, Jó irrompe o silêncio, amaldiçoa o dia que nasceu, e aí começa então o drama todo de Jó e os amigos dele. Né? Os amigos vão defender a teologia da retribuição, né? Repara só, né? Do capítulo 4 ao 27, né? Os amigos vão falar, Jó, você está assim porque você merece, você está sendo punido, você pecou, a teologia da retribuição. Né? E Jó vai dizer, não, eu sou inocente, não fiz nada disso. Né? Vai ser um grande diálogo, vai ter mais um diálogo que Eliú vai falar também, é um quarto amigo, né? Dizendo que a dor ela tem que ser lida como correção, como pedagogia, Jó não vai aceitar, e no final Deus vai responder, né, a Jó. Então é essa estrutura do livro aí. Lembra? É um contexto narrativo, um contexto teológico para justificar toda essa teologia. Então não aconteceu o diálogo, ok? Entre Deus e Ra-Satã. Deus não está testando, não está provando, não está brincando com Jó, ok? O Satã não está ali tirando as coisas de Jó, matando os filhos. Isso é um contexto teológico para entrar na mensagem. Vamos lá então? O livro combina prosa narrativa e poesia dramática. No prólogo, Jó parece resignado. Na parte poética, ele se torna contestador. Então, no prólogo, a parte mais, né, de poesia, né, Jó está resignado. Depois, na parte do diálogo, ele vai contestar. E essa passagem é decisiva. A obra não quer preservar a imagem convencional da paciência de Jó, mas mostrar o nascimento de uma fé que ousa a falar a partir da dor. É para lá que o livro de Jó quer nos levar. Vamos lá? A viagem é muito profunda. Linhas teológicas do livro de Jó. O livro de Jó vai reunir várias linhas teológicas: o sofrimento do inocente, a crise da teologia da retribuição, qual a imagem que a gente tem de Deus e qual é ou deveria ser a verdade da experiência e da relação com o mistério. São linhas teológicas muito profundas. Então, a teologia da retribuição afirmava, né, vários livros na Bíblia vão dizer isso, que Deus recompensa o justo e pune o injusto. Né? Você vê isso no livro dos Salmos, no livro de Provérbios, né, no livro de Ezequiel, Deuteronômio.
você vai encontrar essa teologia da retribuição. Se você é bonzinho, Deus te premia. Se você é malvado, Deus te castiga. Né? Então, se você está indo bem na vida, bens materiais, é porque Deus está te dando, porque você é um servo fiel. Se você está mal, é porque você é um servo infiel e está recebendo as maldições de Deus, o justo castigo divino. É essa a teologia da retribuição. Só que Jó desestabiliza essa lógica. Por quê? Porque Jó não fez nada de errado. Jó é justo. Jó é o modelo do Antigo Testamento perfeito do homem justo. Ele não fez nada para merecer o que ele está merecendo. E, então essa lógica da retribuição está errada. Não está batendo com Jó. Né? Então ele mostra um homem justo que sofre sem uma causa moral evidente. Ele não fez nada para merecer aquilo. Por que então ele está sofrendo? É a pergunta que a gente se faz, né? Mas a pergunta mais profunda é: que imagem de Deus sobrevive quando a realidade contradiz com essa nossa doutrina? Se não é Deus que está fazendo, o que está acontecendo? Onde é que está Deus aí? Onde que Deus está diante do sofrimento do justo? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que mudar a nossa imagem de Deus. E não é esse Deus dessa retribuição que a teologia da retribuição mostra. E é para lá que o livro de Jó quer nos levar. A questão central, então, não é só o sofrimento, mas a concepção e o relacionamento humano com esse Deus. Esse outro tipo de Deus que a gente tem que aprender a conhecer. Por isso, Jó é mais um livro de perguntas do que um livro de respostas. Ele vai questionar qual é a imagem que a gente realmente tem de Deus, que Deus realmente é esse. Então, Jó não nega Deus, mas ele nega uma imagem simplificada de Deus. E essa imagem que muitos de nós trazemos. Né? É um Deus que é um juiz, que pune aqueles que são maus, que premia aqueles que são bons, e aí a coisa fica sem resposta quando o bom está sendo punido. E aí? E aí é isso que o livro de Jó quer nos mostrar. Jó faz uma virada, né? E no começo Jó aceita, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus, nos saí de meu ventre, para lá vou voltar, né? Então no começo parece que né? Jó está aguentando, né? Jó está aguentando o sofrimento, né? Mas, né? O Senhor Deus, o Senhor tirou, né? Diante da doença, Jó ainda responde: se aceitamos de Deus o bem, por que não aceitaríamos também o mal? Né? Então, no começo, Jó responde com as nossas fórmulas tradicionais. Deus deu, Deus tira. Né? Repara que muitas vezes as nossas teologias fazem isso que Jó está fazendo. As nossas respostas às situações problema, a gente responde igual Jó respondeu no começo, no capítulo 1 e 2. Se aceitamos de Deus o bem, por que não o mal? Né? Então a gente ainda tem uma confiança nesse modelo de Deus da retribuição. Só que aí em Jó 3 a paciência se rompe, Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu. Olha o grito de dor de Jó. Né? A mudança revela a passagem de uma fé convencional para uma fé em luta, uma fé em crise. Jó amaldiçoa o dia que ele nasceu. E aí? E aí que vão entrar os amigos. Né, os amigos, entre aspas, de Jó. Eles vão tentar convencer Jó de que Jó está recebendo o que ele mereceu. Né? Todos os amigos partem da teologia da retribuição. Se Jó sofre, deve haver uma culpa ali. E vão tentar convencer Jó disso. Para eles, então, Jó tem que reconhecer o pecado que ele cometeu. Né? Para que o pecado possa ser perdoado e restaurado. O primeiro amigo, ele admite até uma certa inocência de Jó, mas vê o sofrimento como uma correção passageira. Né? Não, Jó, você está sofrendo isso, Deus está te corrigindo agora, mas vai passar. Olha como é que isso a gente às vezes fala também, né? Não, Deus está te corrigindo agora, mas depois vai passar e Deus vai te dar o conforto. Né? Baldade, que é o segundo amigo, é mais duro. Ele vai dizer que Deus é justo. Deus é justo. E se Jó está sofrendo, é porque ele mereceu. É porque ele pecou. Né? O seu sofrimento, Jó, é merecido. E Jó vai dizer, não, eu não fiz nada. Né? Sofá é o mais severo. Vai dizer que Jó é hipócrita. Não quer reconhecer suas faltas. Você é hipócrita, Jó. Você não está reconhecendo. Você é orgulhoso. Deixe de ser orgulhoso e reconhece seu pecado. Né? E Jó vai dizer, não fiz nada. Eu não tenho nada. Né? E Jó desafia Deus.
né? Eliú propõe outra leitura, é o último dos amigos, o quarto amigo. O sofrimento tem um valor pedagógico, corretivo, Deus quer te corrigir. Corrigir de quê? Né? Jó vai rejeitar todas essas explicações, vai afirmar a inocência dele e vai desafiar até Deus. Deus, me mostra que eu estou errado, me mostra onde que eu errei. Se você é Deus e eu estou sofrendo isso, me mostra o que eu fiz de errado para merecer isso. Jó desafia Deus. Olha a ousadia de Jó, olha o grito, olha de onde vem essa dor para Jó dizer isso. Então, eles no início os amigos vêm consolar Jó, choram com ele, né? Sentam-se no chão por 7 dias, 7 noites. No começo eles estão até bem, né? Sendo a presença consoladora, né? O silêncio era sábio, né? Só que quando eles começam a falar, só falam besteira. Ao ponto de Jó dizer: quem dera se vocês se calassem. Isso seria para vocês razão de sabedoria. Quem dera vos calasseis, isto seria vossa sabedoria. Quando Jó vai dizer alguma coisa, vai tentar explicar, eles querem defender Deus. Defender, não, Jó, você está errado, Deus não fez nada. Eles querem defender a imagem que eles têm de Deus. E aí Jó vai dizer, vocês querem defender Deus com falsidade. Eu não creio nesse Deus aí. E o problema para a gente, para nós hoje, é muito grande. Porque às vezes a gente defende Deus, essa imagem de Deus. E a gente fala isso, né? Eu estou sofrendo porque Deus quer, é a vontade de Deus, Deus dá, Deus tira, né? Tudo acontece porque Deus quer, tudo está nas mãos de Deus, tá, né? Mas não da forma que a gente pensa, né? Tudo que acontece segundo os planos de Deus. Olha as nossas respostas aí, né? Como os amigos de Jó. A gente defende Deus da situação do mundo, né? Do mal no mundo. É como se Deus fosse o responsável, mas não. Mas se está acontecendo isso, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Respondam com sinceridade se Deus tem um propósito nas guerras, né? Nas pessoas que morrem inocentemente, nas pessoas que são massacradas, que são mortas, são violentadas, são torturadas. Não há propósito nisso. Não há propósito nisso. Isso é mal, isso é pecado. E a gente projeta a culpa de alguma forma em Deus, dizendo, não, Deus está no controle, Deus sabe o que faz. Como se Deus estivesse fazendo isso. A gente está defendendo uma imagem de Deus, como os amigos de Jó faziam com ele. Então, para defender esse Deus, a religião às vezes abandona o sofredor, abandona a vítima, né? Em nome de uma ortodoxia religiosa da imagem de Deus, sem discernimento, sem coração, sem compaixão. Cuidado com as nossas imagens de Deus. A gente pode estar sendo igualzinho os amigos de Jó. Jó faz uma oração que é como Israel, né? Luta com Deus. Jó transforma a sua dor em oração diante de Deus. A oração de Jó não é fuga, mas é um confronto. Ele confronta, ele apela para Deus, né? Lembra um pouco Maria, mas como é que vai acontecer isso se eu não conheço? Se eu não conheço o homem, né? Maria faz uma espécie de confronto, né? Ele não tem uma fé cega, é uma fé confiante, né? Mas algumas coisas ali, pera um pouquinho, né? Não pode ser assim, né? Então Jó confronta Deus. Ele luta com Deus, né? Que parece ter abandonado o próprio Jó. Porque na verdade ele não está buscando um Deus fácil. Ele não está buscando um Deus consolador no sentido fácil da coisa. Paradoxalmente, Jó vê Deus como um adversário, ora como defensor. E é essa a mescla de consolo, de crise, que é a contradição bonita de Jó. A oração nasce dessa mescla de dor, de finitude, de confiança, de desconfiança. Essa luta é muito humana. Jó é um livro muito humano. Em Jó, rezar é permanecer diante de Deus mesmo sem respostas. Então, as respostas que Deus vai dar vão desafiar a lógica de Jó. Vamos lá? Vamos avançar um pouquinho mais. Há um percurso existencial em Jó. Jó, no início de uma resignação, né, vai entrar no embate, vai entrar no luto,
no isolamento, na resistência, na rebeldia, no confronto, vai contestar, vai buscar com mediação, né? Vai esperar o defensor. Então você vê ali, ao longo do livro de Jó, várias passagens, os momentos da crise, né? Que a psicologia mostra, né? O embate, o luto, a resistência, a negação, a barganha, né? Tudo isso Jó vai passar por essas várias etapas até que ele vai encontrar-se com o silêncio, né? No silêncio, o encontro com Deus, a resignação, o reconhecimento, a reconciliação e a esperança. O ponto teológico central é que Jó não atravessa o sofrimento por submissão passiva. Ele atravessa gritando, discutindo, protestando, buscando Deus. Não é um protesto estéril, é um protesto que busca. Então, protestar às vezes com Deus, brigar com Deus, é no sentido de busca a Deus, de busca compreender melhor, aceitar mais, mergulhar mais esse mistério que ele não está conseguindo. Então, essa busca de Deus, na verdade, está recusando falsas explicações sobre Deus, falsas imagens, para finalmente encontrar com Deus para além das respostas simplistas. Então não é um protesto pelo protesto, não é um protesto negando. Ele está negando as concepções que ele tinha de Deus. Para dizer, me mostra quem você é, Deus. Eu quero mergulhar nesse Deus e não na imagem que eu tenho de Deus. E olha que interessante, no final do livro, Deus vai se revelar a Jó. Mas vai se revelar no meio de uma tempestade, do redemoinho. Né? O que significa essa tempestade, essa nuvem, né? Como acontecia, né, no Antigo Testamento, lá em Moisés, né, no Êxodo, né, a nuvem, né, significa o impenetrável. E mesmo Deus se revelando, Deus se continua impenetrável. Sempre há um além de mistério em Deus. Mas o bonito é que mesmo Deus sempre tendo um além que a gente não consegue penetrar, Deus se manifesta no olho do furacão. No meio da crise, Deus se manifesta. Se a gente for capaz de enxergar. E Jó foi capaz de enxergar Deus no meio da crise. O desafio é encontrar Deus no meio do furacão. Consolar é difícil, a dor exige presença e não respostas prontas. O sofrimento extremo revela a insuficiência das palavras humanas. Em outras palavras, o que você vai dizer para uma pessoa que perdeu um filho? Né? Vai dizer Deus sabe o que faz? Vai dizer chegou a hora dele? Como se Deus tivesse marcado no relógio a hora de morrer? Que concepção de Deus é essa que você já nasce com, né, com o tempo cronometrado, né, de vida? E que quando chegou o seu tempo, Deus vai lá e corta o fio da sua vida? Né? Que Deus mecânico é esse, né? Então, os amigos de Jó mostram como é difícil consolar sem julgar. Eles julgam Jó. Eles estão julgando Jó. A gente pode cair nisso. Diante da dor, explicações apressadas podem ferir ainda mais. Cuidado com as nossas falas, né? Com as nossas explicações sobre Deus. Consolar exige escuta, presença, respeito pela vulnerabilidade, pela dor do outro. No sofrimento, máscaras caem e a verdade humana fica nua. A dor do outro revela a nossa fragilidade, a nossa incompreensão do mistério. Sem cuidado e sem escuta qualificada, boas intenções podem agravar a dor do outro. Então o livro de Jó ensina que compaixão é permanecer junto, sem impor as nossas respostas, sem impor as nossas imagens. Às vezes um abraço silencioso é o melhor que a gente pode dizer para o outro que está sofrendo. Tá junto. Tá junto do outro. Às vezes sem dizer nada. Mas a presença ser consoladora. Isso é muito mais importante do que respostas racionais. Jó pode parecer distante de uma cultura que evita a dor e o sofrimento. Né? A gente não aceita dor e sofrimento e ninguém quer de fato aceitar. Né? Não se trata de aceitar. A dor continua sendo uma experiência humana inevitável. Ninguém está buscando a dor. A questão não é explicar o sofrimento, mas saber partilhar esse sofrimento. Saber viver o sofrimento.
No contexto limite, o sofrimento pode se tornar um lugar de encontro com Deus. Não pelo sofrimento. Deus não quer que a gente sofra, mas no extremo, mesmo no sofrimento, ainda que a gente sofra, a gente pode encontrar Deus. Isso é diferente de Deus provocar o sofrimento. Mais uma vez, Deus não provoca o sofrimento para que a gente se encontre com Ele. Mas no sofrimento, às vezes, inevitável, a gente pode encontrar com Deus. E o sofrimento ele deve ser evitado. O sofrimento a gente tem que lutar contra os sofrimentos. Mas há sofrimentos que acontecem, que a gente não tem controle. Né? E nesses sofrimentos, a gente tem que se posicionar do lado de quem sofre e ali buscar razões de encontrar Deus. Como Jó, muitos descobrem Deus no limite da existência. Não porque Deus quis. A pessoa se converte por causa de um câncer. Nunca diga assim, que Deus mandou o câncer para ele se converter. Não, não, nunca diga isso. Deus não manda uma doença para que a pessoa se converta. Mesmo na doença, ali também é possibilidade da pessoa se encontrar com Deus. É diferente. A presença solidária revela o rosto misericordioso de Cristo. Jó ensina a cuidar concretamente do oprimido, do órfão, da viúva, do indigente. Jó fazia isso, né? Cuidava do oprimido. Então, Jó ensina a cuidar concretamente, mesmo no sofrimento. Mas a pergunta fica, né? Por que o justo sofre? As falsas e as autênticas relação com Deus. Um desafio constante. Relações com tipo de relação com Deus. Relação interesseira com Deus. Eu me alio a Deus, eu aceito Deus com base nas promessas. A religião, né, da barganha. Relação oportunista com Deus. Só nos momentos difíceis eu busco Deus. Relação fideísta. Tudo está nas mãos de Deus, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que lutar contra o sofrimento, eu não tenho que fazer nada. Deus é quem sabe de tudo. Né? Como se a gente estivesse abrindo mão da nossa responsabilidade de conduzir a história. Também está errado. Relação temerosa. Não vou questionar nada, porque Deus pode me castigar. Nada disso é o que Jó quer nos revelar. Deus quer nos mostrar uma relação de amor e de confiança, ainda que em meio à dor, ainda que em meio ao protesto, ainda que passando pelo protesto a gente se encontre com Deus. Um Deus amável. A caminhada do livro de Jó vai terminar com o encontro com Deus. Só que, olha que interessante, quando você lê o livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, vai dizer assim: eu só te conhecia por ouvir falar. Agora eu te conheço pessoalmente. Jó vai passar de um Deus de quem ele ouviu falar para um Deus com quem ele realmente fez uma experiência. E é esse o lugar que o livro de Jó quer levar a gente. Quer levar a gente a fazer uma experiência de encontro com Deus, mesmo sem entender Deus, mesmo sem entender o mistério. A teofania, o encontro, a revelação de Deus, teofania, revelação de Deus, não responde o porquê o justo sofre. Presta atenção, o livro de Jó ele não vai responder a causa do sofrimento, a causa da doença, a causa da morte de um ente querido, a causa de um câncer, a causa de uma violência. Por que o justo está sofrendo? A gente tende, com a nossa cultura, a perguntar os porquês. Ou para quê? Para que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Deus me responde o porquê. Essa não vai ser a resposta bíblica. A resposta bíblica não vai ser uma resposta ao motivo do sofrimento. Porque se eu estou buscando o motivo do sofrimento, a causa de um sofrimento, a causa me remete a um causador. E o causador, nessa lógica, seria Deus. É como se Deus, em última instância, fosse o culpado pelo sofrimento, e Deus não é. Coisas acontecem fora do controle de Deus. Então Deus não está no controle de tudo? Não. Não, porque tem coisas que estão no controle humano. E tem coisas que estão no controle da natureza que têm os seus movimentos caóticos, que têm os seus movimentos incontroláveis. A criação também geme em dores de parto. A criação também está em evolução.
Existem maremotos, terremotos, enchentes, vulcões, e isso muitas vezes ataca as pessoas, vitima as pessoas. Não é que Deus está causando, é uma criação que está em processo de evolução. Para esse tipo de sofrimento, a gente tem que prever, tentar prever com a ciência, né, com a técnica, com a tecnologia, e estar do lado dos que sofrem. Buscar cura para as doenças. Essa é a nossa função. Né? E existem aqueles sofrimentos que são totalmente por causa do ser humano, como as guerras, as violências. Esse tem que ser combatido, evitado. Então, em nenhuma hipótese, Deus é o causador. Então, a Bíblia não vai responder o porquê isso acontece. Vai responder onde que Deus está. Onde que Deus está no sofrimento do inocente? E a resposta vai ser: eu estou junto contigo. Mesmo que você não consiga me enxergar. Eu estou no olho do furacão, junto contigo. Às vezes de modo silencioso, imperceptível, mas eu estou ali contigo. E o livro de Jó quer fazer a gente ter essa experiência, fazer essa experiência do encontro com Deus, mesmo sem compreender tudo. Com essa experiência, a gente consegue atravessar o sofrimento. Ainda que eu passe pelo vale da morte, estarás comigo. Ainda que eu atravesse os rios, estarás comigo. Não é isso que o Salmo diz? Então, atravessar o vale da morte, atravessar o rio, atravessar o fogo, vai fazer parte das experiências e da realidade humana. A Bíblia não responde o porquê existe isso. A Bíblia responde: você vai passar por isso sozinho ou com Deus? O que você prefere? Deus quer estar contigo. Faça a experiência de atravessar com Ele. Não é que vai ser mais fácil, mas você vai se sentir seguro, com força para atravessar, ainda que doa, ainda que isso leve à morte. Quantos mártires não passaram por isso? Pelo sofrimento, pela cruz, pela dor. E ali dão testemunho de Deus. Né? Eles se agarraram em Deus, mesmo num Deus invisível, mesmo num Deus que eles nem sequer podiam compreender ou podiam sentir. É esse o lugar que Jó quer levar a gente. Confiar em Deus, mesmo contra toda evidência. Mesmo na ausência de certezas, na ausência de evidências. É para lá que o livro de Jó quer nos levar. Então Deus não se revela como um juiz inflexível, tirano ou como um senhor despótico. Jó descobre Deus como uma presença viva, mesmo no interior da dor. A fé amadurece quando aceita que nenhuma fórmula esgota o mistério. Deus não dá uma resposta nesse sentido para Jó. A resposta de Deus a Jó é a presença dele. É dizer que ele governa tudo, mas de um modo misterioso, que a gente não compreende, e que acontecem coisas ruins, e que não é que Deus está causando, mas Deus será o Senhor de tudo isso. Nisso a gente pode confiar. Então, o sofrimento do inocente encontra sentido, entre aspas, né, no encontro com o Deus da vida, da liberdade e da misericórdia. Não é que eu encontro um motivo. Não, agora eu posso sentir tudo isso e caminhar com esperança de que isso vai ser resolvido. É menos uma questão de porquê e para quê, e é mais: com quem eu sofro? Eu estou sozinho ou tu estás comigo? O que a gente quer como resposta? Uma explicação do motivo ou a presença de Deus? A Bíblia responde com a presença de Deus e não com a lógica. Porque a gente sempre vai ter a nossa lógica insuficientemente alcançada. Porque Deus está sempre além da nossa lógica. É isso que Deus está dizendo para Jó no diálogo final. Ele é muito maior. A lógica humana não vai alcançar. Ela pode investigar, ela pode perguntar, como Jó fez, pode questionar. Isso Deus aceita, Deus gosta disso, que pergunte, que questione, que vá além, mas sempre vai estar além do nosso alcance. Por isso a atitude final, mais do que perguntar, é confiar. É se deixar confiar por Deus e atravessar o sofrimento no olho do furacão com Deus. Por isso Jó não recebe a explicação que procurava. O que ele recebe? A experiência de Deus que transforma a sua relação. Jó queria apresentar a sua causa diante de Deus. Né? Eu sou inocente, Deus. Né? Só que Deus interpela Jó. Onde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu estou além do que você pode compreender, Jó.
Onde que você estava quando eu dominei os mares, fiz os limites de tudo, né? Tá além. Compreender, esgotar Deus na nossa caixinha, nas nossas fórmulas, Deus não vai caber ali. E Jó reconhece o seu limite. Jó reconhece que ele tentou inutilmente colocar Deus numa caixinha de respostas prontas. Deus sabe o que faz, Deus não sei o que, Deus está além, Deus escapa do nosso controle. Ele está muito além. Aí ele vai dizer, falei levianamente, porém a minha mão sobre a boca. Você tem razão, Deus. Você está muito além de mim. Então não se trata de dominar Deus. O compreender aqui significa dominar Deus. É como se Jó quisesse ter o controle sobre Deus para que Deus dissesse para ele, Deus estivesse abaixo dele e dissesse por que ele está sofrendo. Né? Então é como se Jó estivesse controlando Deus. E Deus está muito além. Né? Deus escapa. A lógica de Deus escapa às nossas fórmulas, os nossos esquemas religiosos. Jó não se arrepende de ter buscado a verdade. Ele reconhece de que falou num lugar limitado. Então é interessante que Jó não fala assim, eu errei, né? Não, eu reconheço que eu estou falando do lugar errado. Eu não tenho mais como falar, eu vou me calar. Eu vou ceder ao mistério. Jó, então, cede ao mistério. Reverencia o mistério. Jó confessa, eu te conhecia só de ouvir. Agora eu te conheço. Agora meus olhos te veem. Agora eu te conheço por dentro. Mesmo sem te compreender totalmente. Compreensão não é o que eu quero. Eu quero ter uma experiência contigo. E o interessante é que Deus afirma que Jó falou corretamente. Deus vai chamar a atenção dos amigos de Jó, dizendo que eles erraram. E que Jó fez certo. Jó lamentou, discutiu, desafiou, manteve íntegra a sua experiência. E Deus, aprova isso. Faz parte do humano. Deus não se revolta com isso. Né? Ao contrário do que os amigos de Jó fizeram. Tentando explicar demais, para Deus, é essa atitude que está errada. Não a atitude da busca, da briga, da bronca. Deus aceita isso, Deus aprova isso. Deus acha isso válido. É um lugar teológico válido. Né? Esse sofrimento, esse brado de Jó, é um lugar teológico válido. Deus aprova isso. Né? Agora, o que Deus rejeita? Explicações simplistas, né, da fé. Né? Então, ele vai dizer que para os amigos, estou indignado contra ti, e vai dizer isso para um dos amigos, e os teus dois companheiros, porque tu não falastes corretamente de mim, como fez o meu servo Jó. Brigando, Jó fez correto. Né? Reclamando, brigando, né? Ralhando com Deus, que era uma relação verdadeira de Jó, buscando a verdadeira imagem de Deus. E não a resposta simplista de um Deus numa caixinha, domesticado, né, de acordo com aquela religiosidade. Isso é fazer uma imagem de Deus. Primeiro mandamento. Né? Fazer um ídolo. Fazer imagem é fazer um ídolo, é fazer uma falsa imagem. Então o livro ensina a crer sem domesticar Deus. O grito do justo se torna caminho de revelação. Olha que bonito isso, né? Deus fala do redemoinho, da tempestade, né? Indica a teofania, que é a presença soberana e perturbadora. A criação mostra que o mundo tem uma ordem, mas uma ordem maior que o cálculo humano. Está além. A natureza que está em evolução, né? O nosso corpo que está em evolução, a nossa saúde que está em evolução, a nossa ciência que está em evolução, tem uma ordem por trás disso que está caminhando, que a gente não compreende tudo. Né? Os animais selvagens, né? Behemoth, Leviatã, simbolizando as forças do caos, os animais selvagens, tudo isso parece, né, caótico e tal. Deus, de alguma forma, Deus está vendo tudo isso. De alguma forma misteriosa, Deus governa isso. Não manipulando, mas agindo pelo meio da criação, por dentro da criação. Então Deus não explica a causa de Jó. Ele desloca Jó para outro lugar do mistério, para uma criação muito maior, não domesticável, não controlável, não manipulável, e ainda assim confiar em Deus. Então tem coisas que estão além do nosso controle. A gente tem que buscar evoluir com a ciência, mas tem coisas que vão acontecer que estão além. Né? Então acreditar de alguma forma que Deus está olhando por todos nós, né? E que Deus nos ampara junto com a gente, ainda que diante do mal.
grandes questões que o livro de Jó deixa abertas. Jó termina sem fechar o mistério. Jó não responde por que o justo sofre. A sabedoria de Jó não está em responder essa pergunta, mas em purificar a nossa imagem de Deus, a nossa maneira de estar diante da dor. Que Deus anunciamos? O Deus vivo ou as nossas ideias de Deus? A fé verdadeira precisa calar a dor ou pode transformá-la em oração? Ninguém quer ter dor, ninguém quer a dor. E ninguém tem que buscar a dor pela dor mesmo. Isso é doença, né? Isso é sadoquismo. Buscar a dor pela dor. Mas a pergunta é: a gente vai calar, vai se calar diante da dor, não tem, né? Ou a gente vai transformar isso em oração? Como consolar sem explicar demais, sem julgar demais, sem defender demais a nossa doutrina? Às vezes o silêncio e dizer, vamos confiar que Deus está nos acompanhando, que Deus está com a gente. A justiça de Deus cabe na lógica simplista de prêmio e castigo? Não cabe. Jó era inocente. A pergunta é possível confiar em Deus sem compreender plenamente os seus caminhos? Sem compreender plenamente tudo? É esse o desafio que o livro de Jó faz para a gente. É a gente confiar em Deus, atravessar a tempestade com Ele, mesmo que a gente não o perceba. O livro de Jó não destrói a fé. Destrói teologias insuficientes, religiosidades insuficientes. Ele ensina que a relação com Deus não pode ser fundada na mentira, na acusação do inocente, nem na defesa rígida do sistema religioso, das nossas doutrinas. Por isso a mensagem de Jó vai muito além do porquê o justo sofre. Trata de verdade, da experiência, da liberdade de Deus, da limitação humana, do valor da amizade, da legitimidade do protesto e da passagem de uma fé recebida, que a gente ouve falar, para uma fé provada pelo encontro. A gente ouve falar de Deus. A proposta de Jó é a gente se encontrar com Deus, mesmo no sofrimento, mesmo sem respostas. Lições teológicas. O livro de Jó não resolve a questão do sofrimento do inocente com a fórmula simplista, mas ele ensina. O sofrimento do justo não é explicável pela lógica da retribuição. Isso o livro de Jó ensina. O livro de Jó ensina que Deus não abandona, mas se revela no mistério da criação e no encontro pessoal. Aqui está a chave. É isso que o livro de Jó ensina. Ensina que o sofrimento leva aquilo que excede a nossa condição de criatura. O sofrimento leva aquilo que excede, está além. E não nos leva a uma resposta fácil. Está no plano do mistério. Mas mistério não é enigma, não é charada. É que sempre vai escapar do meu conhecimento, do meu controle. E isso deve me levar a buscar sempre investigar mais, com certeza, mas também a sempre confiar mais. A fé verdadeira não é a que aceita tudo sem perguntar. Maria não fez isso. Maria perguntou. É a fé que se mantém fiel mesmo no protesto e no silêncio de Deus, no caso de Jó. Maria se manteve fiel mesmo no silêncio, na dor na cruz, aos pés da cruz. Maria estava firme, de pé. Jó protestou. Né? Isso é legítimo. A fé, então, não é que aceita tudo sem perguntar. Temos que ter uma relação verdadeira com Deus. O porquê me abandonaste, porquê o justo sofre, não é a última palavra de Jesus na cruz. Jesus experimentou o sofrimento, experimentou o abandono de Deus, experimentou o silêncio do Pai. E Jesus grita: Deus, por que me abandonaste? É o grito máximo da dor humana. É quando Jesus sente o total abandono de Deus. Jesus precisou chegar nesse lugar do total abandono para fazer a experiência do total abandono de Deus. Só que se a pergunta é legítima, por que me abandonaste, não vai vir a resposta. Jesus não obteve uma resposta do Pai: ah, Jesus, te abandonei por isso, por isso, por isso. O Pai se manteve em silêncio. A resposta do Pai foi em silêncio. Foi o silêncio. E qual é a atitude de Jesus?
em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus se lança ao Pai como o trapezista se lança sem redes de proteção, sem seguranças. Jesus, naquele momento, não tinha mais seguranças, não tinha mais proteção, não tinha mais, entre aspas, certeza, porque ele se sentiu totalmente abandonado. Por que me abandonaste? Ainda assim, Jesus se lança. Atitude de confiança, mesmo sem entender, mesmo no silêncio, mesmo no aparente abandono. O que o Pai faz? Acolhe, abraça e ressuscita Jesus. É essa a nossa fé. Ela quer nos levar para esse lugar de, mesmo na total escuridão, mesmo sem evidências, mesmo na ausência de qualquer evidência, fazer a experiência da confiança em Deus. É para esse lugar teológico que o livro de Jó quer nos levar. Então nos leva a uma imagem de Deus muito além desse Deus todo-poderoso que controla tudo, que é capaz de, que domina tudo, que manipula tudo. Não. Essa imagem de Deus, Jó quebra, mas revela um Deus compassivo que nos abraça no nosso sofrimento. Esse é o Deus da cruz. Esse é o Deus de Jesus, que acolhe essa cruz e a ressuscita. Conclusão, Jó é uma obra-prima da fé em crise. O seu centro é a relação do ser humano com Deus. O livro ensina a crer sem domesticar Deus, colocar Deus nas nossas caixinhas. Deus é mistério, está muito além da gente. O grito do justo se torna caminho de revelação. Ler Jó é aprender, fazer a experiência do abandono em Deus. E se a gente se abandona em Deus, mesmo a gente achando que está abandonado, é porque a gente tem certeza que Deus nunca nos abandona. E fazer essa experiência é mais importante do que chegar a respostas lógicas. A resposta de Deus ao sofrimento humano é a presença dele, é o amor dele, que está além da nossa compreensão, que está além da nossa percepção. E isso exige da gente fé, abandono, reverência, confiança nesse Deus. É para lá que o livro de Jó quer nos levar. Aprendamos com Jó, então? É difícil, né? Mas é o nosso caminho, é aquilo que Jesus nos convida. Eu espero que você tenha gostado um pouco dessa explicação, entre aspas, que não é explicação, é um convite ao encontro com Jó. E a gente se vê no nosso próximo livro sapiencial. Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus.